Bom, pessoal, então nessa segunda parte aqui, a gente vai falar sobre as operações que envolvem os números complexos, certo? Na forma algébrica. Vamos lá? Adição e subtração. Super tranquilo. Se você tiver um número complexo, veja só, A mais BI, e um outro número complexo, C mais DI, por exemplo. Ora, se você deseja somá-los, pessoal, se você quiser somar esses dois números complexos, o que você deve fazer? Ora, simples, você soma a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Então, esses dois caras aqui somados vão dar A mais C e B mais D vezes I. Então, por exemplo, 2 mais 3i. Eu quero somar com menos 5 mais 8i. Claro que eu tenho que somar a parte real com a parte real, então vai dar menos 3. E 3i com 8i, que são semelhantes, eu somo e o que vai dar? Vai dar 11i. Tranquilo? Facinho, né? Se eu quiser subtrair, é o mesmo processo, né, pessoal? 2 menos 5 vai dar 2 mais 5, que é 7. E 3 menos 8 vai dar menos 5. Então, a operação de adição e subtração com números complexos é algo que vocês já estão acostumados por lidarem com essa álgebra. A diferença só é que o i ele representa a raiz quadrada do número menos 1, ok? Como que se dá a multiplicação de números complexos? Também tranquilo, pessoal. Se você tiver que multiplicar um número complexo Z1 por um número complexo Z2, você vai fazer A mais BI que multiplica C mais DI. Ora, qual é a propriedade que você usa para gerar uma multiplicação? Simplesmente a propriedade distributiva. Você vai distribuir aqui, ó, você vai fazer A vezes C, A vezes DI, B vezes BI vezes C e BI vezes DI. Bom, eu vou colocar aqui um exemplo numérico para facilitar a compreensão. Também nada de diferente do que vocês já estão acostumados. Por exemplo, imagina menos 2 mais 5i e 3 mais 2i. Eu quero multiplicar, então quanto que vai dar? Vamos fazer a distributiva? Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 2 vezes 2, menos 4i. 5i vezes 3, 15i. Cuidado agora, 5i vezes 2i, 10i ao quadrado. Só que i ao quadrado, pessoal, não pode esquecer que i ao quadrado vale quanto? Vale menos 1. Então, menos 1 vezes 10 vai dar menos 10 aqui. Menos 10 com menos 6 dá menos 16. Mais 11i, que é 15i menos 4i. Não pode esquecer que na hora que você vai fazer a multiplicação, o que pode acontecer? Pode multiplicar um i por outro i. E toda vez que eu tiver um i ao quadrado, ele não é mais um complexo puro, ele passa a ser um real puro, né? Porque i ao quadrado é menos 1. Então, essa expressão aqui, ela passa a ser igual a quanto? Ela passa a ser igual a menos 10, beleza? Bom, por fim, agora a divisão de dois números complexos. Então, mas para você dividir dois números complexos, a gente vai ter que desenvolver aqui e apresentar um conceito chamado de conjugado do número complexo. O que é isso? Super tranquilo, pessoal. Vamos antes definir o conceito de conjugado do complexo Z. Imagine que eu tenho um número complexo da forma A mais BI, pessoal. Chama-se conjugado de Z, e aí a gente vai denotar por uma barrinha em cima do Z. Olha aqui em cima. Quem que é o Z barra? É o número complexo A menos BI. Prestem atenção. Se o número complexo original ele é A mais BI, o conjugado dele é A menos BI. O que é, traduzindo o conjugado de um número complexo, então? É você trocar o sinal da parte imaginária do número complexo. Veja só nos exemplos. Ó. Esse complexo é o 2 mais 5i. Olha quem que é o conjugado dele. 2 menos 5i. Z2, menos 3 menos 8i. Menos 3 mais 8i. Você só vai trocar o sinal da parte imaginária, que é o B. Veja só esse número real puro.
O conjugado dele é ele mesmo, por quê? Você vai escrever 9 mais 0i, e 9 menos 0i é a mesma coisa. Beleza? Tranquilo. Esses caras, o conjugado, eles possuem propriedades. Todas essas propriedades podem ser facilmente provadas, justificadas. Vejam só, a soma de um número complexo pelo seu conjugado, imagina que você tem a mais bi, você quer somar com a menos bi. O bi, positivo com o negativo, vai embora. Então dá simplesmente o dobro da parte real. Então toda vez que você somar um número complexo com o seu conjugado, vai dar sempre o dobro da parte real. O conjugado do conjugado é o próprio número complexo. Claro, né, gente? Se eu fizer o conjugado de 2 mais 5i, vai dar 2 menos 5i. Se eu fizer o conjugado de 2 menos 5i, vai voltar a dar 2 mais 5i. Certo? Bom, se você pegar um número complexo e multiplicar pelo seu conjugado, vai dar um resultado bastante interessante que vocês vão ver futuramente que tem a ver com o Teorema de Pitágoras, né? Nossa, mas como assim? Se você distribuir aqui, vai ficar a quadrado, abi negativo, abi positivo e bi quadrado. Só que quando você distribuir, bi menos bi ao quadrado vai ficar, né? Só que i ao quadrado é menos 1. Com esse menos vai dar mais, então vai ficar mais b ao quadrado. E esse bi com esse a e esse a com esse menos bi, eles vão se cancelar. Então, olha o que acontece quando eu multiplico um número complexo pelo seu conjugado. Ele dá o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Aqui dá um número real puro. Vocês perceberam que a multiplicação de um número complexo pelo seu conjugado não tem parte imaginária. Ou seja, isso aqui é um número, é uma medida, é um tamanho, que é obrigatoriamente maior ou igual a zero. Por que ele é maior ou igual a zero? Porque como isso aqui é um número real e isso aqui é um número real, se ambos forem nulos, o resultado é nulo. Agora, se um deles for diferente de zero, como eles estão elevados ao quadrado, obviamente eles vão gerar um número positivo, porque esse cara é um real puro e esse também. Então esse resultado é bastante interessante e nós vamos voltar a falar sobre ele. O conjugado de uma soma é a soma dos conjugados. Você pode separar assim. E o conjugado de um produto é o produto dos conjugados. E a divisão, que eu ainda não expliquei o que é a divisão, o conjugado de uma divisão é a divisão dos seus conjugados também. Aqui, com uma ressalva, o Z2 não pode ser nulo, certo? Por quê? Porque não há divisão aqui por zero. Beleza? Então essa segunda parte é rápida. Nós mostramos a adição, multiplicação e a divisão. Agora, por que será que você explicou o conjugado antes da divisão, professor? Então você vai entender na próxima sequência ali. Tá legal?